Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem peço encarecidamente, embaixador, que nos ajude a compreender qual é a posição de Donald Trump sobre a faixa de Gaza. Havia um obscuro secretário de Estado do Tesouro americano eh, que, que não ficou, o nome não ficou na história, mas a frase que ele disse ficou na história aqui há muitos anos. Ele disse: o que é bom para a General Motors é bom para os Estados Unidos. Portanto, o que nós concluímos com Donald Trump é que, em primeiro lugar, é a continuação da validade dessa mesma tipo de afirmação relativamente àquilo que são interesses privados sobre enfim, a própria política americana. O que se passou, eu acho que este programa vai para o ar quando muitos comentários já tiverem sido produzidos relativamente a esta questão que eu vou mencionar. O que se passou na noite de ontem nos Estados Unidos é, digamos, um tremor de terra sob o ponto de vista da afirmação por parte de um líder internacional da importância de um presidente americano relativamente àquilo que é a prevalência do direito internacional e, mais do que isso, a prevalência do que nós pensávamos ser a proibição do direito de saque. Tão simples como isso. E, portanto, o presidente norte-americano ontem, na conferência de imprensa que deu ao lado de Benjamin Netanyahu, ao referir-se sobre aquilo que considerava ser a solução para a faixa de Gaza e, em geral, também para a questão global do Médio Oriente, afirmou muito simplesmente que os americanos estavam dispostos a tomar a faixa de Gaza, a tomar conta da faixa de Gaza, a expulsar de lá, não se sabe bem quanto, que é o número de palestinos que ainda são vivos, apesar de tudo serão mais de quase 2 milhões, 1,5 milhão ou 2 milhões, até agora só morreram, só entre aspas, cerca de 50 mil durante os ataques israelitas no último ano. E, portanto, o que se passou ontem é um momento, eu diria, fundacional de uma nova ordem internacional que eu não digo que é totalmente inesperada, porque com Donald Trump nada é inesperado e tudo é inesperado, mas que de certa maneira nós não estávamos habituados a ver titulada por alguém com a responsabilidade do grande líder da grande potência mundial, da grande democracia mundial, do grande aliado de uma potência, digamos, do bem como é a União Europeia e como são os países ocidentais, e, naturalmente, poderíamos ouvir uma coisa daquele género de um líder, tipo o líder da Coreia ou qualquer coisa do género. Agora, dito por Donald Trump, isto tem não só a gravidade que tem, mas a importância que tem. E esse é que é o ponto relevante nisto. Dito por Donald Trump, isto significa que atrás de si há uma vontade americana. Nós não sabemos depois como é que funcionam os checks and balances entre as várias instituições americanas, disposto a criar uma nova ordem. E a nova ordem ficou mais ou menos desenhada relativamente ao Médio Oriente, e respondendo diretamente à sua pergunta. Umas horas antes desta conferência de imprensa, Donald Trump pegou num lápis e disse: Israel é isto, o Médio Oriente é isto, não pode ser. Portanto, a noção que há é que aquilo que se chama em língua inglesa o Greater Israel, um Israel maior, o Israel bíblico, digamos, e que tem o direito de se expressar localmente. Portanto, nós sabemos que dentro dos Estados Unidos, republicanos e democratas, há um sentimento muito favorável a Israel e, mais do que isso, um sentimento muito favorável a que sejam criadas condições à segurança de Israel, independentemente do direito dos outros. Este é que é o ponto. É porque todo o mundo considera, todo o mundo ocidental e não só, mas aquele que está representado nas Nações Unidas, que Israel é uma realidade desde 1948 que tem que ser preservada e, mais do que isso, tem que ser encontradas soluções em matéria de segurança que permitam ao Estado israelita permanecer de acordo com as regras internacionais. Ora bem, eu volto a dizer uma coisa que já disse aqui há tempos. Se alguém disser a um israelita neste momento, um oficial israelita, alguém do governo israelita, que é favorável à manutenção de Israel com as fronteiras que lhe são reconhecidas pelo direito internacional, passará, junto dessa pessoa, por um inimigo de Israel. Porque Israel não considera que as fronteiras que lhe são definidas pelo mundo internacional, digamos, existam. E, portanto, Trump ontem disse claramente que está disponível para dar a Israel mais espaço. Uh,
repare que, curiosamente, Benjamin Netanyahu, nesta conferência de imprensa, teve o cuidado de não subscrever totalmente as posições de Trump, como quem diz, esta é uma responsabilidade americana, se os americanos estão a dizer isto, não sou eu que estou a dizer isto, portanto não podem ser assacadas responsabilidades relativamente ao modo como os americanos estão a pronunciar sobre Gaza. Mas, e volto a sublinhar aquilo que tem sido sublinhado e não suficientemente, os israelitas estão neste momento a trabalhar, digamos, operativamente e militarmente na faixa da margem ocidental do Jordão, a chamada Cisjordânia, Judeia de Samaria, como lhes chamam os bíblicos, no sentido de criar as condições mais difíceis aos palestinos que ali estão, e estamos a falar também de mais 1 milhão e tal. E, portanto, o que nós estamos a assistir é, vamos ser claros, com toda a limpeza da linguagem, é uma limpeza étnica daquela região, que no caso de Gaza já entrou, digamos, numa dimensão de genocídio particular, ainda limitado, se considerarmos 50 mil pessoas, não é muita gente, e portanto estamos a ver a grande potência mundial a subscrever isso. E agora vamos ver como é que o mundo se comporta. Nós já tivemos uma reação por parte de Lavrov, do ministro dos Estrangeiros russo, mas nós percebemos que a Rússia não tem nesta matéria, digamos também, uma autoridade grande para se pronunciar. Vamos ver como é que a União Europeia, essa entidade do bem, que gosta de dar lições ao mundo relativamente aos princípios e valores, é capaz de afirmar, relativamente a uma tomada de posição dos Estados Unidos tão aberta, tão blunt, tão escancarada, por assim dizer, é capaz de afirmar, digamos, o direito, os princípios de direito que tem vindo a defender no plano internacional. Veremos se tem coragem para isso. Provavelmente não terá, até porque Trump poderá sempre explicar que a Europa ou aceita a decisão sobre a faixa de Gaza ou o levará com taxas e tarifas aduaneiras especiais. Eu não acredito que esses dois dossiês se misturem. Apesar de tudo, já falaremos das Exatamente. questões das taxas, mas eu acho que, apesar de tudo, o Trump dificilmente entrará por esse caminho. Trump tentará dizer, no plano internacional, que uma coisa que não diz, isto é, os interesses israelitas estão à frente dos interesses palestinos. Quer dizer, isto é uma afirmação que não é dita, mas que subliminarmente está lá. O que interessa são os interesses de Israel, o que interessam menos são os interesses dos palestinos. Isto é uma afirmação, vamos ser claros, totalmente racista. Totalmente racista, porque está-se a pôr à frente um povo em detrimento de outro. Diz-se, mas isto, digamos, faz parte de uma leitura americana tradicional. Falo, mas nunca é totalmente dito. Agora está assumido como tal. Repatriar, tirar do sítio onde nasceram, a esmagadora maioria nasceu lá, 1.800.000 pessoas, mandando-os para países árabes que pagariam eles próprios a instalação dessas pessoas no seu próprio território, para fazer da faixa de Gaza uma espécie de riviera, tendo em atenção as condições climáticas e as praias magníficas que ali existem, é algo que releva, eu não diria da loucura, mas releva do total e completo desprezo pelas opiniões dos outros. Entretanto, podemos também chegar à conclusão que as decisões de Trump são de tal ordem, apesar de tudo inesperadas de vez em quando, que durante o dia de ontem os analistas trataram de explicar que o que sairia desta reunião seria, em princípio, mais um acordo de Abraão desta vez com a Arábia Saudita, mas aparentemente não foi bem por aí que Trump decidiu resolver o problema. Bom, apesar de tudo, é preciso a Arábia Saudita assinar os acordos, é preciso a assinatura da Arábia Saudita em qualquer acordo. E como nós sabemos, no final do Trump 1, a Arábia Saudita esteve bastante próxima de assinar esse acordo. Mas esse acordo tinha ligado a si, e este é um ponto importante, tinha ligado a si a cláusula da condição da criação do Estado palestino. Exatamente. E isso estava lá no primeiro acordo. E, portanto, agora essa questão já nem é falada. O que significa, portanto, que ter a Arábia Saudita como garantida neste processo é algo que releva da imaginação. Vamos ver em que medida é que
como é que os países árabes, nomeadamente a Jordânia, nomeadamente o Egito, nomeadamente a Arábia Saudita, reagem durante as próximas horas a esta tomada de posição, que é, volto a dizer, muito surpreendente, mesmo que Trump nos surpreenda muito. Mas se nós estivermos com atenção às posições da família Trump, e aqui volto ao princípio daquilo que comecei a dizer, em termos de interesses, Jared Kushner, o seu genro, aqui há uns meses, eu recordo-me bem, fez um pequeno comentário relativamente às potencialidades turísticas em matéria de pós-reconstrução de Gaza. Gerard Kushner é um empreendedor, é um industrial de várias áreas, nomeadamente na área do imobiliário. E, portanto, estamos a ver aqui o imobiliário de Trump a encontrar uma zona para a sua afirmação em termos de negócio. Claro, eu suponho que tudo acabará bem quando continuar a correr bem. Obrigado pela explicação, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje, mas continuaremos na área Trump. Até lá, obrigado. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, desta vez continuando na área Trump, para pedirmos, embaixador, que comente aquilo que têm sido as atividades comerciais do novo presidente dos Estados Unidos, que relevam também, pelo menos de alguma forma, em determinada parte, da chantagem, que é o que tem acontecido com a Colômbia, em parte com o México, em parte com o Canadá. Aparentemente também se prepara uma coisada do género com a África do Sul e provavelmente também com a Europa, onde toda a gente se mantém calada do ponto de vista da análise política daquilo que é a posição de Donald Trump, sendo que todos os responsáveis da União Europeia, António Costa incluído, explicam uma coisa maçadora que é sim, vamos nos sentar para negociar. Aparentemente, Donald Trump não está interessado em sentar-se onde quer que seja, nem negociar o que for, não é? Como já vimos na questão de Israel e do Médio Oriente, Trump está a cumprir, na realidade, o que prometeu, no sentido de dizer, em particular para os ouvidos americanos, a balança comercial dos Estados Unidos com vários dos seus parceiros é deficitária. É a regra do comércio mundial, do capitalismo mundial, e que, aliás, no fundo, nos foi verdadeiramente ensinada pela doutrina americana. E são as regras normais da globalização, em que as coisas não são exatamente iguais. Nós exportamos para a França a mesma coisa que a França exporta para nós, e para os Estados Unidos a mesma coisa. As balanças comerciais não são equilibradas. Só uma pessoa que não saiba o mínimo de economia internacional é que acha que é normal os países terem as balanças equilibradas, senão o que nós exportaríamos para os países que nos cedem, que nos vendem petróleo. Quer dizer, teríamos que exportar muitos milhões. Ora bem, as balanças comerciais são o que são em função das necessidades de cada país. E os Estados Unidos criaram ao longo dos anos, isso foi considerado, aliás, um feito interessante, uma zona de comércio livre na sua periferia com o seu vizinho do norte, o Canadá, e com o seu vizinho do sul, o México. Esse acordo chamava-se NAFTA, foi revisto no tempo de Donald Trump I, e agora foi posto completamente em causa, porque Trump, ao chegar, e é algo que funciona bem, digamos, para os ouvidos de um cidadão americano, estes senhores estão a exportar para cá mais do que nós exportamos para lá, isto não pode ser, eu vou-lhes pôr aqui umas tarifas grandes. Estas tarifas têm uma grande vantagem, porque são meios orçamentais com que nós podemos beneficiar os cidadãos americanos e até atenuar a nossa dívida internacional, etc. Bom, tudo isso é muito bonito. Acontece que isto introduz, em primeiro lugar, um fator de tensão com esses países. Trump liga isso, atenção, liga isso também à questão do tráfico de drogas e à questão das migrações, que fez parte da sua campanha ser um elemento disruptor da segurança dos americanos. E, portanto, quer mais tropas na fronteira, quer no norte, quer no sul. São fronteiras grandes, são fronteiras muito, muito importantes e difíceis de controlar, e é verdade que são fronteiras por onde entraram, em particular vindos do sul, muitos imigrantes que fazem hoje parte e estão ilegais nos Estados Unidos. Aliás,
digamos, os Estados Unidos são feitos por imigrantes ilegais. A própria noção dos Estados Unidos é um país feito por imigrantes e, portanto, agora estes já não interessam, porque já não dão jeito. Ou será que também há uma leitura, digamos, étnica dos imigrantes que dão jeito para os Estados Unidos? Há uns que dão jeito, outros que não dão jeito. E, portanto, isso também é filosoficamente interessante. E, portanto, Bem, mas espalhou-se por todo o lado, Portugal incluído. exatamente. O que é que houve nos últimos tempos? Em primeiro lugar, Trump disse, temos de tirar de cá já os ilegais, fez um bullying com a Colômbia, o presidente colombiano ainda procurou responder, mas foi ultrapassado, porque Trump disse, eu coloco-vos aí umas taxas alfandegárias tais que vocês não exportam mais nada para cá, eu estou a imaginar o que serão os empresários colombianos a pressionar o seu próprio governo no sentido de aceitarem umas centenas ou uns milhares de refugiados, de pessoas que vêm repatriadas em troca da manutenção do livre comércio. Depois fez isso com o México, e o México acabou por ceder relativamente, que isto é, vamos mandar mais tropas para a fronteira para ajudar ao controle da fronteira, mais 10 mil guardas, e fez a mesma coisa com o Canadá. E com o Canadá há aqui um elemento de natureza, digamos, quase psicológica. Quer dizer, o Canadá eu não digo que é um prolongamento dos Estados Unidos, que é um país autónomo, mas é um país que tem uma ligação profunda com os Estados Unidos, é um país que tem um nível de vida e um estilo de vida muito parecido com os Estados Unidos. E mais do que isso, tem estado ao lado dos Estados Unidos sempre, em todo o lado. Aliás, há uma declaração muito interessante de Justin Trudeau, o primeiro-ministro que vai agora sair, no sentido de se sentir quase o país ofendido com as circunstâncias dos Estados Unidos, ao lado dos quais o Canadá sempre esteve, ser tratado desta forma. E, portanto, Trump também recuou. No fundo, Justin Trudeau confirmou aquilo que já era uma decisão tomada no ano anterior, no sentido de reforçar a fronteira, mas ninguém passa pela cabeça de que é a fronteira do norte do Canadá, que se torna uma fronteira perigosa. Quer dizer, no Canadá não vivem, digamos, os criadores de problemas dentro dos Estados Unidos. Aliás, os criadores de problemas dentro dos Estados Unidos está hoje bem provado. No interior. Estão no interior, é o tráfico de droga, que vem de fora, realmente, o fentanyl, esta nova droga que parece que Trump também liga à China, etc. E, portanto, há aqui da parte de Trump houve aqui um avanço e um recuo. Mas, na realidade, a força, tem muita força. Quer dizer, portanto, Trump consegue fazer uma espécie, volto a dizer, um bullying aos seus vizinhos mais fracos, e vai vendendo com isso a imagem interna de um presidente que coloca os interesses dos Estados Unidos à frente dos interesses dos outros, independentemente dos interesses dos outros poderem ter validade ou não à luz do direito internacional. Duas notas, uma para a questão do Panamá, onde, de facto, a ida de Marco Rubio, o novo secretário de Estado, o chefe da diplomacia americana, conseguiu fazer com que o governo do Panamá retirasse a concessão dada aos chineses no âmbito da nova Rota da Seda para uma parte de gestão do Canal do Panamá, uma ação puramente, digamos, de pressão política. E imaginemos o que é que por trás disto não estará em termos de outras pressões que terão sido exercidas sobre o governo do Panamá. Panamá esse, onde, recordo, a moeda é o dólar americano, tal como no Montenegro, na Europa, a moeda é o euro, embora não sejam parte do euro. No Panamá a moeda é o dólar, embora não sejam parte do dólar. Isso tem uma explicação da natureza técnica que se pode declinar. E depois temos a questão da China. Trump, em relação à China, com quem tem um comércio brutal e com quem há um desequilíbrio, de facto, nesse comércio brutal, anunciou a imposição de sanções, mas ainda muito mais moderadas do que aquelas que anunciou aos dois países com quem tem uma relação de livre comércio, o Canadá e México. E, portanto, a China retaliou, mas retaliou baixinho, se assim se pode dizer, com umas pequenas sanções, uma delas sobre a Google, essa que aliás não atua na China, porque a China não deixa atuar a Google por razões de censura interna. E, portanto, falta neste momento o quê? Para além da ameaça sobre a Groenlândia, que já aqui falámos e voltaremos seguramente a falar, vem a Europa.
E a Europa, vamos ver como é que o Trump reage em relação à Europa, como é que a Europa reage em relação a Trump, peço desculpa, e em particular como é que a Europa se une nesta resposta, porque nós sabemos que há uma parte desta Europa que vive mais preocupada com as questões de segurança, nomeadamente com a posição eventual de Trump final relativamente à Ucrânia, do que propriamente com as questões de natureza comercial, sendo embora importantes para muitos, para todos os países europeus. Mas nós sabemos que países como os Bálticos, como a Polónia, como os países nórdicos, estão muito mais preocupados com a questão securitária do que com a questão económica. Isso vai tornar difícil a postura comum da União Europeia em matéria comercial. Enfim, estamos agora à espera do que é que será também, e este é um ponto importante, a reação da União Europeia, que o António falou na primeira parte deste programa, relativamente às ideias da Trump para o Médio Oriente. Ligar-se-ão à questão económica? Eu acho que não, mas com Trump tudo é possível. Mas mesmo nesta questão puramente económica, puramente comercial, embaixador, eh, a falta de assunção política, de uma resposta política, que não ainda negocial ou o que quer que seja, a falta de uma resposta política, um contrapeso político da União Europeia é levemente confrangedora, para não dizer outra coisa, não lhe parece? Parece, mas eu não estou Era surpreendido. expectável, Não claramente. estou surpreendido. Em primeiro lugar, porque a União Europeia não tem, sobre o ponto de vista, enfim, político-militar, como é sabido, digamos, uma força própria. A União Europeia funcionou sempre mão na mão com os Estados Unidos naquilo que foram as grandes questões internacionais e as dimensões de defesa e segurança. Porque o quadro NATO é essa relação. O quadro NATO é a junção entre os Estados Unidos e o Canadá, por um lado, e alguns países da União Europeia, a maioria dos países da União Europeia, por outro, e fora da União Europeia também, como é o caso do Reino Unido e como é o caso da Noruega, e esses países fazem, e de Montenegro também, já hoje em dia, esses países representam, no fundo, o balanço transatlântico. Agora, a União Europeia não tem mais do que isso. E depois tem outro problema, é que a União Europeia é forçosamente democrática, isto é, contrariamente a um país em que, perante um bullying americano, decide fazer uma resposta e decide baixar as suas expectativas, como o México, como o Canadá, a União Europeia são 27 países. Nós temos que perceber que uma resposta de Bruxelas tem que ser aceite pelos 27 países, o que torna a União Europeia mais rígida na sua própria resposta, mas também garante uma democraticidade maior a essa mesma resposta. Mas evidentemente, retira-lhe agilidade sob o ponto de vista político. E, portanto, eu não estou à espera de grandes surpresas por parte da União Europeia, que vive sob o pânico da questão ucraniana e russa, e que vive agora pressionada pela questão da natureza económica, que é muito importante para a União Europeia, porque a grande força da União Europeia é o seu peso económico. Mas, como disse Jacques Delors, e que nós já aqui repetimos várias vezes, a União Europeia é um gigante económico e um anão político. Claro, voltaremos a falar com certeza dessa questão na terceira parte. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltaremos já de seguida. Até lá, obrigado. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedirmos que regressemos a essa guerra quase esquecida que está a acontecer nas fronteiras do Donbass. E começava ainda assim, um pouco à margem disso, para lhe perguntar o seguinte: está disponível para que a sua reforma seja cortada para que a Europa gaste dinheiro no rearmamento? António, estou tão disponível como estão umas centenas de milhões de pessoas que vivem na Europa, porque a noção de que é preciso passar não só dos 2%, que é o objetivo definido na Cimeira de Gales há uns anos, para 5% do PIB que tem a ver com a defesa, sem o que, como dizia Mark Rutte, o secretário-geral da NATO, o novo secretário-geral da NATO, que já está praticamente a usar a mesma linguagem do anterior, é muito interessante, há assim uma espécie de um mimetismo em termos de discurso. Então temos que ir todos viver para a Austrália ou temos que aprender russo? Bom, a grande questão está em saber se é possível, e este é um ponto importante, se é possível convencer os tais 27 países da União Europeia a alterarem aquilo que é o desenho
das suas alocações financeiras no quadro orçamental, eh, para privilegiarem a dimensão de defesa e segurança, e, neste quadro, se há uma capacidade democrática de definir isto, porque se os países da União Europeia enveredarem por uma ditadura, por modelos ditatoriais, seguramente que não precisam de ir aprovar os orçamentos aos seus parlamentos. Mas se precisarem, eu duvido muito que haja uma capacidade dentro da União Europeia de ter uma posição comum relativamente a esta matéria. Dir-me-á, mas isto significa, portanto, que vamos enfraquecer o pilar da defesa e segurança. Bom, a grande questão está em saber o que é que a União Europeia está disposta a fazer em matéria de defesa e segurança, tendo em atenção que neste momento não é possível substituir a NATO, e a substituição possível da NATO é uma coisa que levaria décadas, e ao levar décadas implicaria, por exemplo, um empréstimo europeu, tal qual como se fez para o Covid, para a defesa e segurança, mas isso, os empréstimos têm que se pagar, não é? Quer dizer, a dívida não fica eternamente e há um momento a partir do qual o próprio euro seria afetado pela circunstância de essa dívida ficar ligada a uma moeda que, por sua vez, estava ligada a um quadro institucional que estava a endividar-se sistematicamente. E, portanto, vamos ter aqui um problema muito complicado e a prazo. Por outro lado, a grande questão está em saber se depois iríamos fazer uma defesa europeia baseada em novas indústrias europeias substitutivas das indústrias americanas, ou se isto não criaria mais um conflito com os Estados Unidos, porque nós sabemos hoje que a segurança europeia depende muito de material americano, e o material americano, como nós temos aqui falado, é o grande vencedor desta situação atual, isto é, todo o material, a esmagadora maioria do material que vai, esmagadora não digo, mas uma parte muito substancial, mais de metade do material que vai, por exemplo, para a Ucrânia, é feito nos Estados Unidos, e muito daquilo que o pagam são os dinheiros americanos que não chegam a sair dos Estados Unidos e vão para as empresas que produzem esse mesmo material. Se amanhã a Europa se autonomizasse face aos Estados Unidos, isso significaria uma guerra, digamos, no plano, entre aspas, no plano económico, porque significaria que a Europa estava a criar uma indústria de defesa que os Estados Unidos não querem que seja criada na Europa, isso é muito claro, e, portanto, temos aqui um novo terreno de discussão. Mas para responder à sua pergunta, eu não creio que haja condições na Europa para vender, neste momento, uma mudança dos sistemas orçamentais tão drásticos quanto isso. E, em particular, capacidade dos europeus de aceitarem uma mudança do modelo social europeu dessa dimensão, na minha opinião, é muito limitada. Significará isto que estamos dispostos a ser invadidos pelos russos? Havia uma velha frase no tempo da Guerra Fria que dizia better red than dead. É melhor Exatamente. ficar vermelhos do que estar mortos. Eu não sei se, apesar de tudo, se a ameaça russa, digamos, tem uma consistência tão grande como aquela que, sob o ponto de vista adjetivo, tem vindo a ser propagada na Europa, mais para, digamos, criar uma consciência europeia do que, na minha opinião, para responder àquilo que seja uma ameaça. Eu não estou a ver, neste momento, as forças russas que não conseguem tomar Kharkiv, conseguirem tomar Bruxelas. É capaz de ser um bocado difícil. De qualquer maneira, voltando um pouco atrás na questão que acaba de referir, embaixador, talvez seja interessante observarmos o que é que vai fazer a Noruega em termos de passar dos 2% para os 5% de gastos com a NATO, uma vez que Jens Stoltenberg passou a ser o ministro das Finanças da Noruega, depois de ser o secretário de Estado, o secretário-geral da NATO durante 10 anos. Com certeza que vai pôr a Noruega a gastar 5% do PIB em armamento. De qualquer maneira, embaixador, gostava também de lhe perguntar como é que viu ehm, as últimas declarações de Zelensky, que aparentemente já conseguiu aceitar que não será membro da NATO nos próximos tempos, mas agora resolve querer armas nucleares para brincar aos bandidos, com certeza. Como é que viu estas declarações?
António, respondendo primeiro à sua primeira pergunta relativamente à Noruega. A Noruega é um país que tem um excedente orçamental, um Claro, excedente de riqueza muito grande. E mais do que isso, e para evitar que esse excedente de riqueza tivesse um efeito negativo ao nível de gastos, que pudesse ser inflacionista internamente, a Noruega criou um fundo soberano, um famoso fundo soberano, que aliás é um fundo soberano que até comprou dívida portuguesa. E este fundo exatamente. soberano, portanto, a Noruega tem um espaço para crescer aí sem criar dívida própria portanto, se quisesse fazer esse gesto, pode fazê-lo, pois tem é que gerir outras dimensões. No caso da Ucrânia, nós estamos a assistir neste momento a digamos, uma atitude um pouco atarantada por parte do presidente Zelensky, mas eu aí confesso que tenho, digamos, alguma complacência relativamente a isso, porque me parece que estando na posição em que ele está, isto é, dependendo totalmente dos outros. A Ucrânia não tem aquilo que se chamava no tempo da guerra colonial portuguesa de autodeterminação. Isto é, não determina o seu futuro. A Ucrânia, neste momento, depende totalmente dos outros. Depende da Europa e da pressão que a Europa conseguir fazer sobre os Estados Unidos, depende dos Estados Unidos, daquilo que forem as atitudes dos Estados Unidos, e mais do que isso, Zelensky, que tinha dito que nunca se encontraria, e fez passar uma lei, dizer que nunca falaria com os russos, neste momento já fala com os russos, já está disposto a encontrar-se com Vladimir Putin, e agora começa a ceder, digamos, em várias coisas. Em primeiro lugar, perante aquela proposta, que também é de Trump, eu acho que Trump vai agora permanecer permanentemente como uma espécie de pano de fundo nestas nossas conversas. Trump disse que está disposto a dar, a trocar o dinheiro que os Estados Unidos dão à Ucrânia por terras raras. As terras raras são um conjunto de minerais que existem em vários países, não em muitos, mas em alguns, por exemplo na Ucrânia, e que são fundamentais, por exemplo, para as novas tecnologias. E, portanto, Trump quer utilizar o dinheiro que deu à Ucrânia para recuperar terras raras que são importantes para as indústrias americanas, nomeadamente para aquele, digamos, painel de oligarcas americanos, a expressão não se costuma utilizar para o Ocidente, mas eu utilizo, de oligarcas americanos que estiveram na posse de Trump. E, portanto, Zelensky agora o que é que diz? Diz então, se não querem garantir a nossa segurança, devolvam-nos as nossas armas nucleares. Bom, isto é uma ideia absolutamente sem pés nem cabeça, quer dizer, E é chato porque o devolver teria querer dizer que tinha que ser Moscovo a enviar-lhes as armas pois, nucleares. porque o acordo de facto que foi feito, Zelensky tem alguma razão no sentido de dizer, ao darmos as armas nucleares à Rússia no termo da Guerra Fria, partimos do princípio que não íamos ser pressionados pela Rússia. E, portanto, o que Zelensky quer é uma coisa que tem algum sentido, que é preciso garantias de segurança para qualquer solução de natureza política ou militar que venha a ser encontrada para a Ucrânia. Quer isso signifique o congelamento das atuais no terreno, e vale a pena dizer que a Rússia está a avançar no terreno substancialmente, mas digamos a um ritmo extremamente penoso sob o ponto de vista de gastos militares, de gastos humanos. É uma coisa extraordinária a quantidade de tropas que a Rússia está a perder neste seu avanço, e a sensação que há é que a Rússia está a querer avançar o mais possível antes da negociação, no sentido de garantir, congelar as coisas, mas não consegue ir muito longe, o que prova de facto que o exército ucraniano, com o apoio ocidental, tem vindo a conseguir, digamos, alguma resistência, embora a prazo, se tudo se mantivesse tal qual como está, e se não houvesse um novo apoio militar americano, muito provavelmente a Ucrânia perderia mais espaço relativamente à invasão russa. Zelensky, como digo, não determina o seu país. A Ucrânia não é um país independente. A Ucrânia é um país dependente. Portanto, neste momento, é o acordo internacional que, sejamos claros, vai-se fazer entre Moscovo e os Estados Unidos, e o resto é conversa, com a União Europeia a protestar aqui mais ou menos, e Trump muito preocupado com a posição da União Europeia, imaginemos, podemos imaginar, tendo em conta tudo enquanto a tensão nos outros dossiês, e portanto isto vai se resolver num quadro que os Estados Unidos e a Rússia entenderem. Veremos em que medida é que esse quadro é factível, e depois volto a dizer a questão das condições de segurança, porque um governo que fique em Kiev, mesmo amputado de uma parte do seu território, tem que ter, digamos, garantias de segurança. E essas garantias de segurança, na minha opinião, só poderiam ser dadas num quadro mais alargado que a Europa não está disponível para fazer, que é o quadro de uma arquitetura europeia de segurança com um vizinho desagradável, mas é que os vizinhos desagradáveis que os acordos fazem. Esse vizinho chama-se a Rússia. A Rússia vai lá estar para sempre. Mais cedo ou mais tarde, tal como aconteceu na Guerra Fria, vai ter que se falar com a Rússia.
Isto não é só a expressão do Garrincha, que era, já falaram com os russos, que é uma coisa que o Garrincha dizia no Mundial de 58, quando foi mandado fazer um ataque pela extrema do campo. Perguntou se os russos já estavam a bordo. E agora também vamos ter que falar com os russos. Alguém tem que falar com os russos. E há dias, lembra-se, António, quando Olaf Scholz falou com Putin, foi um escândalo europeu. Agora, se Trump se encontrar com Putin, não é escândalo para ninguém. Pelos vistos, Zelensky já pode falar com Putin. Eu diria que a história é sempre muito mais imaginativa do que os homens. Claro, mas talvez Zelensky venha a ser subtraído a ter que passar por esse procedimento que seria falar com Putin, uma vez que Trump já alvitrou a hipótese de que haja por lá umas eleições, que aliás deveriam ter decorrido já e compreensivelmente não foram organizadas, mas aparentemente esta frase quer dizer que para Trump, Zelensky também é claramente descartável. Zelensky é descartável, e é descartável para os Estados Unidos, seria menos para a Europa, mas seria descartável. Dito isto, a ideia de fazer eleições no ano de 2025, como aliás foi sugerido por Kellogg, que é o general que tem estado a discutir a questão ucraniana, é uma coisa um bocadinho sem sentido. Quer dizer, em primeiro lugar, vamos ver em que territórios é que estas eleições têm lugar. No Donbass, em Zaporizhia, em Kherson, em tem parte do território ocupado, ou é só na parte ocidental e central da Ucrânia onde se podem fazer eleições? E por outro lado, vamos ser claros também e justos, não tem havido eleições na Ucrânia, em particular não houve eleição presidencial, porque a Ucrânia está num estado de guerra. Quer dizer, não passa pela cabeça de ninguém fazer eleições em estado de guerra, não quer estado de Evidentemente. guerra. E, portanto, é uma coisa absolutamente. Ainda por cima, quando este pedido é feito pela Rússia, cuja, digamos, autoridade em matéria de limpeza eleitoral é relativamente reduzida. Vamos ser claros, Zelensky, se há um presidente que tem, diria, simbolizado a vontade do seu país, daquele país que consegue dominar, é Zelensky. Eu acho que não há uma falta de legitimidade em Zelensky nesse aspecto. Pode-se pôr em causa as suas opções de natureza política ou militar e o que foi fazendo. Agora, Zelensky está legitimado porque tem estado à frente de um país que tem conseguido, digamos, resistir à invasão russa. Fazer eleições neste momento, eu percebo que para os Estados Unidos possa ser interessante para criarem, digamos, uma outra personalidade qualquer. E vão aparecer imediatamente figuras para substituir Zelensky. Claro. Não vale a pena. Zelensky é ele próprio, foi ele próprio uma criação de alguns oligarcas ucranianos, como no passado tinham sido alguns dos anteriores presidentes, nomeadamente um próprio oligarca, que era o seu antecessor, Poroshenko, e, portanto, com certeza encontrará mais alguém. Mas Zelensky é, digamos, a figura que neste momento representa a Ucrânia, e eu volto a dizer, não é por falta de legitimidade que Zelensky se mantém no poder. Não há Claro. eleições num país que está sob lei marcial, vamos ser claros, quer dizer, e não é Putin que tem autoridade para dizer isso. Claro. Obrigado, embaixador. Tivemos mais um programa, como vai sendo tristemente hábito, completamente marcado por Donald Trump. Um dia havemos de ter que o gratificar por isso. Ficamos hoje por aqui. Continuem Se calhar vamos ter que pagar royalties a Trump um destes dias por falarmos, cada exatamente, vez que falamos do seu dar para nome, que ele ganhe qualquer temos que coisa pagar nos royalties. Oscars. Continuem a seguir o programa Arte da Guerra, como poderão fazer nos sites do Jornal Económico. Obrigado e até para a semana.